Já parou para pensar por que certas atitudes dos outros te tiram do sério? Às vezes um comentário, um jeito de falar ou um comportamento te irritam e te incomodam. Mas e se eu te dissesse que tudo isso diz mais sobre você do que dessa outra pessoa? Tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Disse o suíço Carl Jung, que é aquele cara que a gente estudou um pouquinho na escola, é o fundador da psicologia analítica. Existe um conceito na psicologia, na filosofia, que é chamado de lei do espelho, ou o efeito espelho, que nada mais é do que o fato de que aquilo que a gente vê nas outras pessoas, na verdade é só um reflexo daquilo que a gente tem dentro de nós mesmos. Seja ela uma coisa que já existiu ou que ainda existe dentro de nós. Então, tudo aquilo que te afeta emocionalmente vindo de outra pessoa, na verdade pode ser algum fator ou algum comportamento, uma atitude que você ainda não aprendeu a lidar ou curar. Por exemplo, você se incomoda com gente que se acha demais. Talvez você também se ache demais em certas situações e isso te incomoda internamente. Ou então você tem essa aversão a gente que se acha porque você, na verdade, por dentro, gostaria de ser mais confiante, mais assertivo, e ao invés de melhorar isso dentro de você, você acaba julgando o outro porque você se reprime disso ou você foi reprimido no passado. Essa tal lei do espelho é muito difícil de ser percebida porque é um mecanismo de defesa pautada no ego, porque é muito mais fácil a gente apontar o dedo no outro, apontar o erro do outro, do que olhar para nós mesmos e reconhecer nossos defeitos. Sempre é mais fácil criar uma desculpa, criar um vilão externo, do que olhar internamente e aceitar, assumir nossas imperfeições. Aí os exemplos são inúmeros. Talvez você julgue uma pessoa por ser preguiçosa, mas na verdade é você que tem uma exigência muito grande de produtividade extrema com você mesmo, e quando vê o outro descansando ou fazendo um pouco menos do que ela deveria fazer, ou não atingindo o potencial máximo que ela tem, você julga ela, diminui ela, você acaba julgando essa pessoa porque você vê ela fazendo um comportamento que na verdade confronta com algo que você se coloca em você mesmo, que é essa produtividade extrema. Você vê no outro aquilo que você não aceita você mesmo fazer. Ver alguém de preguiça confronta diretamente com algo que você se proíbe, que é descansar, porque você é uma pessoa que se exige demais. Outro exemplo muito comum é aquele sentimento quase que automático de antipatia quando a gente vê pessoas bem-sucedidas falando das coisas que elas conquistaram. E isso te machuca e te irrita internamente, porque... Meu Deus do céu. Enfim, ver essas pessoas falando das conquistas que elas tiveram te irritam porque, na verdade, elas te lembram de coisas e sonhos e objetivos que você ainda não conquistou e você ainda não foi atrás deles. Aí, ao invés da gente ir lá e buscar o nosso, fazer por merecer, a gente fazer, né, e correr atrás do nosso sonho, a gente atribui o sucesso do outro à sorte, a privilégios que elas tiveram e desmerece a caminhada da outra pessoa. Também pode existir aquela pessoa que te irrita porque ela não cala a boca, ela fala muito, ela quer ser sempre o centro das atenções. Você reclama isso para os outros, mas na verdade você queria também ser mais livre na hora de se expressar, de ser mais confiante na sua fala, de querer ser mais amigável, mais sociável, mas você só fala, né, em vez de curar suas feridas, você fala, não, aquela pessoa é muito irritante, ela não cala a boca. Um exemplo particular é eu me irritar às vezes com pessoas que são muito mandonas ou muito autoritárias, mas na verdade sou eu mesmo projetando essa dor, essa angústia na outra, julgando essa pessoa, porque eu queria ser mais proativo ou mais assertivo naquilo que eu quero, impor meus limites, me defender, me expressar, me posicionar. O efeito espelho nada mais é do que uma projeção, como eu falei. E isso é um perigo, porque te afasta da realidade. Novamente, vai ter gente falando, não, mas aquela pessoa é realmente muito irritante, ela não tem consciência de si mesma. E, claro, são casos e casos, não é todo mundo que projeta a dor no outro porque por dentro você gostaria de ser que nem essa pessoa. A reflexão que eu quero trazer é para a gente se atentar, né, a esse possível escapismo, para ver se a gente não está fugindo de curar nossas feridas por dentro. Mas então, como olhar para dentro de si mesmo? Eu sei que é uma das coisas mais difíceis de se fazer, até porque um dos aforismos mais antigos que existem no mundo é o conheça-te a ti mesmo, que é atribuído ao personagem do Sócrates, ou o povo lá do templo de Delfos, né? O primeiro passo para olhar para si mesmo numa situação de confronto, quando você se irrita com outra pessoa, é você definir o sentimento que isso te causa. Então, se uma pessoa te irritou porque ela se acha demais, porque ela está supostamente fingindo saber de um certo assunto e você se irrita com isso, é você falar, pô, me irritei porque essa pessoa está se achando demais.
Entender isso claramente é o primeiro passo. O segundo passo seria entender o cenário, a situação, as pessoas envolvidas. Então, se uma conversa que te irritou foi com um amigo, ou numa roda de amigos, com seu pai, com a sua mãe, ou num almoço de família, você tem que entender que situação que foi para você tentar entender essas relações interpessoais e como elas te afetam. Aí o terceiro passo é aquele que é difícil pra caramba, né? Que da próxima vez que você se irritar, você se perguntar o que esse sentimento que essa pessoa está me causando ao, por exemplo, se achar, fala de mim mesmo. Tem aquela frase bem famosa aí, que no meu exemplo vai ser, pô, quando Joãozinho fala de Maria, fala mais de Joãozinho do que de Maria. A pergunta que deve ser feita é, o que essa situação está querendo me mostrar? O que essa situação está querendo me apresentar? Um problema, uma falha que tenho em mim, só que na verdade eu estou projetando na outra pessoa. Eu mesmo estou numa fase de tentar reinterpretar esses sentimentos de raiva ou de irritação que são gerados quando as outras pessoas têm esse comportamento que acaba me tirando do sério. Então, ao invés de eu ficar muito bravo com uma situação, ou irritado, ou depois reclamar com alguém, eu vou tentar falar cara, obrigado, gratidão, obrigado por ser desse jeito, obrigado por ser assim, obrigado por se achar demais, porque se eu me irritei é porque internamente eu estou tentando curar esse comportamento ou melhorar. Eu tento olhar isso com gratidão por acender uma luzinha de conhecimento, de compreensão de mim mesmo, para eu poder no futuro ter aceitação e compaixão. Assim, eu paro de julgar, de culpar os outros, até porque eu não tenho o direito de fazer isso com ninguém, e eu passo a, de fato, me conhecer. Te proponho aqui então um exercício metafórico. Da próxima vez que alguém te irritar, te tirar do sério com algum comportamento que ela tiver, ao invés de ir lá e apontar o dedo, pega o espelho e vira para você mesmo. Talvez desse jeito, bata uma luz, a luz reflete em você de volta, que te ilumina por dentro e assim talvez, quem sabe, você se conhece melhor. Olha como tá top, rapaz. Que beleza, hein? Mas é isso. Tamo junto. Pega o espelho, vira pra você e é só o começo. Valeu!